1 Reis 19:8 nos diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Também o Senhor não estava. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quem foi Elias? Elias foi um profeta tremendamente usado por Deus. Deus usou a vida dele para operar muitos sinais, muitas maravilhas, e logo aqui para frente nós vamos ver. Só que Elias, em um momento, quem sabe, de cansaço, em um momento de medo, Elias se escondeu em uma caverna, porque a mulher do rei Acabe, Jezabel, ameaçou Elias de morte, porque Elias tinha feito grandes sinais e grandes maravilhas no nome do Deus Todo-Poderoso. E isso incomodou Jezabel, uma mulher que, segundo a Bíblia, era terrível. Nós não vamos estudar sobre Jezabel e nem sobre o rei Acabe, mas para resumir quem é o rei Acabe, é bem como diz o nome mesmo, né? Não tem o que ele não acabe, acabou com tudo, né? Má administração. E ainda casado com Jezabel, uma mulher negativa, uma mulher segundo o pecado, estavam destruindo o reino. Mas Deus levantou o profeta Elias para entregar profecias, para entregar recados de Deus àquele rei, o rei Acabe. E ele operou grandes sinais, grandes maravilhas no nome do Deus Todo-Poderoso. Mas chegou um determinado tempo que Elias se preocupou com aquela ameaça daquela mulher. Aquela mulher se sentiu ofendida por Elias, e Elias, irmãos, se escondeu numa caverna. No momento de medo, de cansaço, ele se escondeu em uma caverna. E eu quero falar de duas coisas aqui. Qual é a diferença da caverna para o deserto? O deserto, irmãos, quando Deus leva alguém para o deserto, deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós fortalecemos a nossa fé, é um lugar que Deus nos leva para provar nossa fé e para nos fortalecer. Amém? Agora, a caverna é um lugar de esconderijo, é um lugar de comodismo, aonde a nossa própria emoção nos leva para a caverna. E
de escuridão. Deus não leva ninguém para uma caverna para ensinar algo. Deus na sua palavra fala em deserto, aonde Ele leva a pessoa lá para o deserto, um povo para o deserto, aonde não há plantação, onde não há comida. Deus permite que a pessoa vá para lá, porque o deserto é a escola de Deus. E Ele, lá no deserto, Deus provê. Lá no deserto, Deus aperfeiçoa o homem, e a nossa fé também é aperfeiçoada. Elias se escondeu na caverna para tentar, porque ele tinha uma ameaça de morte contra a sua vida. E se não fosse Deus, não adiantaria ele ter entrado naquela caverna. Ele, quem sabe num momento de cansaço, num momento de preocupação, ele se deixou o lado carnal dele tomar conta do lado espiritual dele. E ele resolveu, ele achou mais fácil, a solução para a vida dele foi se esconder numa caverna. E Elias presenciou grandes milagres. Ele foi sustentado pelos corvos. Deus levou Elias para o deserto. Vamos ler ali em 1 Reis 17:6. 1 Reis 17:6 diz assim, e os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Deus levou Elias para o deserto, para mostrar que Deus é o Deus que provê. O deserto é um lugar que nós somos levados por Deus. Mas que deserto, missionário? Muitas vezes nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos a doença. Isso são os desertos da vida. Quando você está passando por uma crise financeira, você está atravessando um deserto. E muitas vezes Deus permite isso para aperfeiçoar a nossa fé, para saber quem nós somos, para nós aperfeiçoar, para nós dizer, eu estava no deserto, mas eu confiei em Deus e Ele proveu para mim, amém? Eu confiei em Deus. Então o deserto é um lugar que Deus vai conosco, e Ele permite que nós passemos esses desertos. Só que muitas vezes nós não queremos o deserto, aonde Deus provê. Às vezes a gente não quer o deserto, passar pelo deserto. A gente acha mais fácil se esconder numa caverna. A gente acha mais fácil se ficar calado, ficar trancado num quarto, esconder o problema. A gente acha mais fácil isso. Mas a gente não vai conseguir esconder esse problema. A gente precisa atravessar o deserto e clamar a Deus, que mesmo onde os nossos olhos não veem possibilidade de vitória, o nosso Deus, se nós não temos força, Ele nos dá força. Amém. É difícil a gente, nos dias de hoje, é muito difícil, nos dias de hoje, a gente acreditar, a gente conseguir acreditar nesse grande milagre, mas eu acredito. Elias estava no deserto, e todos os dias pela manhã e pela noite, ele ficou à beira de um riacho, de um rio, e toda manhã os corvos levavam carne para ele e levavam pão, e à noite ele tomava do ribeiro, e à noite também os corvos levavam carne e levavam pão. É difícil nós raciocinar, mas nós precisamos acreditar que Deus faz. Amém? Muitas vezes a gente não, irmão, quando Deus quer te abençoar, somente aceite. Somente aceite. Não importa de quem venha. Se você pediu para Deus e alguém ir lá te abençoar, aceite. Tinha uma senhora que morava do lado da casa de um cara que não acreditava em Deus, fazia um monte de coisa errada, e aquela senhora estava passando por necessidade, e aquela senhora dobrou os joelhos e começou
começou a clamar: Senhor, eu estou passando necessidade, supre a minha necessidade. Aquela mulher estava onde? Ela estava escondida numa caverna ou estava no deserto? Ela estava no deserto. Ela estava com a sua fé sendo aperfeiçoada em Deus. E aquele vizinho cheio de incredulidade, de malícia, ele foi o corvo da história. Deus usou ele. E aquele vizinho disse: essa vizinha acredita tanto em Deus, olha o que eu vou fazer para ela. Pegou e mandou um dos seus empregados, diz: carrega uma caminhoneta, faz um baita rancho e entrega na porta da casa da senhora, e escreve um papelzinho e diz assim: foi o diabo que mandou. Entrega o rancho e bota lá um papelzinho. Os rapazes chegaram, bateram na porta e deixaram o bilhete e saíram. E aquela senhora viu a sua porta cheia. Deus supriu a sua necessidade. E quando ela pega no papel para ver quem tinha mandado, estava escrito: quem lhe mandou foi o diabo. E ela disse: glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, irmão, não importa quem está nos abençoando, né? Quem está sendo usado para que a nossa bênção ela chegue até nós. Eu não quero saber se Deus vai usar um corvo para me abençoar, ou vai usar uma pessoa totalmente descrente para me abençoar. Mas eu creio que se eu estou passando por um deserto, é hora do quê? De aperfeiçoar a minha fé. Não vou me esconder numa caverna, não vou ficar chorando, não vou desistir. Vou atravessar o deserto para Deus me dar vitória. Amém? Então, Elias foi sustentado por corvos. Segundo, ele desafiou 850 profetas de Baal, de Aserá. Elias provocou, desafiou. Não foi uma pessoa, não foi um parente que foi lá criticar Elias pela fé dele. Não, 850 profetas, a Bíblia nos fala, que se levantaram contra. E Elias lançou um desafio para eles. Olha a fé de Elias. Antes de ele ter se escondido na caverna, olha tudo o que aconteceu. Primeiro, ele foi sustentado pelos corvos. Depois, ele desafiou 850 profetas de Baal. E disse assim: vamos fazer um altar. E ninguém vai botar fogo no altar. Vocês vão clamar o Deus de vocês e eu vou clamar o meu Deus. E o que responder por fogo, esse é Deus verdadeiro. E aqueles 850 profetas clamavam. A Bíblia diz, você pode ler depois, acompanhar na sua casa. A Bíblia nos fala que aqueles profetas retalhavam seus braços, entregando o seu sangue em sacrifício aos seus deuses, e nada acontecia. Aí Elias disse: agora chega para vocês, agora é a minha vez de clamar o meu Deus. Amém? Digam comigo: agora é a minha vez de clamar a Deus. Agora é a tua vez de clamar a Deus. Não importa quantos estão te criticando, é a tua hora de clamar a Deus. Amém. E quando ele clamou a Deus, mas Deus mandou uma rajada de fogo que consumiu o altar e aquilo que estava sendo entregue em cima do altar, aquele animal que estava sendo entregue, ainda foi consumido. Amém? Terceiro, ele também foi alimentado por um anjo. Agora imagina você ser alimentado por um anjo. Lá no 19:8, vamos ler junto comigo? 1 Reis 19:8. 1 Reis 19:8 nos diz assim: levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias estava cansado, deitou numa sombra, e o anjo do Senhor acordou ele e serviu ele.
E este alimento foi tão glorioso. Mas como, missionário? Eu como uma coisa agora, daqui uma hora eu estou com fome de novo. Mas o anjo de Deus serviu um alimento para Elias, que Elias caminhou 40 dias. Veja a substância deste alimento que Deus dá, porque quando a pessoa está no deserto, Deus provê. Amém? Só que Elias, ele se escondeu na caverna. Mas como, missionário? Deus fez tantas coisas na vida dele e ele ainda se esconde na caverna? E não é assim com a gente muitas vezes? A gente vence, a gente tem tantas lutas, aí quando aparece uma luta, a gente desiste. Desistir é entrar na caverna, é se voltar para a escuridão. Nós temos que atravessar o deserto. A caverna é um lugar de comodismo. A pessoa que só reclama está entrando na caverna. Mas a pessoa que ora, que não desiste, que ora para os seus filhos, eu queria que toda a minha família estivesse na igreja, e daí um cai, a pessoa ora por aquela pessoa, a pessoa não desanima. Nós não podemos desanimar. Caverna não é para cristão. Nós temos que atravessar o deserto. Se nós queremos ver Deus prover mais uma vez, nós precisamos passar pelo deserto. E a conclusão, irmãos, é a seguinte: a palavra de Deus hoje para nós é: saia da caverna, saia da dúvida, saia do medo, saia da indecisão, não esteja na escuridão. Caverna pode ser um lugar de descanso, mas você não vai poder ficar escondendo este problema. Você vai ter que resolver esse problema algum dia. É melhor estar no deserto, aonde Deus provê, do que você se esconder na caverna. É hora de você enfrentar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, porque se nós estamos passando por um momento de dificuldade, e se nós orar como Elias orou, confiar como Elias confiou, Deus vai mandar o suprimento para nós. Deus vai nos abençoar. Esta é a nossa certeza. Deus, irmãos, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer aperfeiçoar esta fé. Quem sabe você está enfrentando um deserto. Quem sabe você está em crise financeira. Você, quem sabe, está no deserto. Não te esconda. Não queira tirar a própria vida. Não fuja do deserto. Deserto é a escola do Senhor, aonde você sai aprovado ou você sai desaprovado. Você quer permanecer no deserto ou você quer se esconder na caverna? Caverna não é para você. Vamos passar pelo deserto para nós alcançarmos o melhor de Deus. Para nós finalizarmos, Deus falava com Elias. Deus usou tanto Elias. Deus não queria o profeta Elias, um profeta dele, escondido numa caverna. Deus não quer ninguém trancado no quarto escuro. Deus não quer ninguém oprimido. Deus não quer ninguém chorando. Deus não tem prazer na tristeza de ninguém. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você se isole da sociedade e viva sofrendo, angustiado. Não. Deus quer suprir. Deus quer te aperfeiçoar. O prazer de Deus é te abençoar. Deus perguntava para Elias: o que fazes tu aqui, Elias? E Deus está perguntando para você: o que fazes tu aí, que nos assiste, neste quarto escuro, trancado, oprimido, sobrecarregado? O que fazes tu aí? Este lugar não é para ti. Deus não quer que você esteja aí, neste lugar de escuridão. Ele é que fala contigo. E depois Elias teve um encontro com Deus, e Deus disse para ele que ainda não estava na hora de parar, e Elias saiu da caverna. Digam amém. Nós todos precisamos sair da caverna em que muitas vezes nós entramos para não enfrentar o problema. Saia da caverna, que Deus é contigo. Caminhe pelo deserto. Irmão, um deserto, quando você caminha num deserto, você pode ser visto de longe, porque o deserto ele é um lugar de planície, né? Então você pode ser visto de longe.
Você pode ser alvo do inimigo de longe, o inimigo te enxerga de longe. E quando você está numa caverna, você está escondido do inimigo. Mas quando você está no deserto, Deus está junto com você, está te livrando do inimigo. Deus não quer te levar pelo lugar mais fácil. Deus quer provar a tua fé, para te tornar um cristão forte, fortalecido. Deus quer avivar a tua fé. Saia da tua caverna, te desprenda daquilo que está te prendendo. Caverna não é lugar para ti, meu irmão. Passe pelo deserto, Deus quer te aprovar. Amém?